Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 7. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2, verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Versículo de número 8. Não permitam que os outros lhes estraguem a fé e a alegria com suas filosofias, suas soluções erradas e superficiais, baseadas em ideias e pensamentos humanos, em lugar daquilo que Cristo disse. Versículo de número 9. Glória a Deus. Colossenses 2, versículo 7, que nós lemos. Agora nós vamos ler o versículo 9. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Amém? Glória a Jesus. Podei vos assentar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós aprendemos na terça-feira passada que o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele escrevendo aos Colossenses, ele diz: agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Aí nós aprendemos que para o crente poder viver para Cristo, ele precisa desenvolver três características, três pontos importantes. Primeiro, comprometer sua vida e submeter-se à vontade de Jesus Cristo. Segundo, buscar aprender dele e de sua vida e de seus ensinamentos. E o terceiro, reconhecer o poder do Senhor, reconhecer o poder do Espírito Santo em sua vida. Hoje nós vamos falar desses versículos que nós lemos. Aí o apóstolo Paulo, ele continua escrevendo e ele diz: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição e extraiam dele o alimento. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. O apóstolo, ele continua insistindo com a igreja de Colossos, para que aquela igreja continuasse firme em Jesus Cristo. A ameaça de apostasia naquela igreja era eminente. A ameaça de apostasia na igreja de Colossos era uma realidade. Poderia acontecer se aqueles crentes, eles não se firmassem em Cristo Jesus, se aqueles crentes, eles não mergulhassem verdadeiramente na palavra, se eles não mergulhassem verdadeiramente no ensinamento de Cristo Jesus, e em Cristo Jesus eles corriam o grave e o sério risco de apostatarem-se da fé. Eles corriam o sério risco de desviar-se da verdade do Evangelho. É por isso que Paulo insiste para com eles, dizendo: deixem que as raízes de vocês se aprofundem
em Jesus Cristo e extraiam de Jesus a nutrição verdadeira para deixarem vocês fortes, para deixarem vocês de pé, para que vocês continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé. Ele estava dizendo: vocês precisam fazer com que as raízes de vocês se aprofundem cada vez mais na pessoa de Cristo Jesus. Vocês precisam que as raízes de vocês se fixem em Jesus e extraiam dele o alimento para a alma de vocês. Nós só vamos crescer de maneira saudável, só vamos crescer de maneira verdadeira, só vamos crescer de maneira firme se nós estivermos enraizados em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: arraiguem-se, ou seja, estejam arraigados. É um fato completo. Ele está dizendo: olha, vocês foram arraigados em Jesus, vocês foram alicerçados em Jesus, vocês foram enraizados em Jesus. É algo que aconteceu de uma vez por todas. Nós já fomos ligados em Jesus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz o seguinte: vocês eram oliveira brava e vocês foram enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus. Vocês foram enxertados na oliveira verdadeira, mesmo sendo erva daninha, mesmo sendo oliveira brava, vocês foram enxertados. Essa enxertia, irmãos, ela é de maneira definitiva. Essa enxertia é algo feito de uma vez por todas. É um fato completo. Ele está dizendo: vocês foram enraizados em Cristo Jesus de maneira definitiva. Não anulem isso. Não anulem isso seguindo falsos ensinamentos dos falsos mestres. Não anulem isso voltando-se para as fábulas. Não anulem isso correndo atrás de outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, mas é um evangelho falsificado. É um leite falso. Não é um leite verdadeiro, não é o alimento verdadeiro, é um pão que tem fermento, não é o pão ázimo do evangelho, não é o pão ázimo da verdade. Por quê? Porque o evangelho de Jesus não tem fermento, o evangelho de Jesus não tem mistura, o evangelho de Jesus não tem filosofias, o evangelho de Jesus é santo, é puro, é verdadeiro e é apto para transformar a vida do homem. Estando edificados nele. Edificados, irmãos, é algo que está no tempo presente, dando a entender que é um processo contínuo. Ele está dizendo aqui, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Aí ele diz: continuem crescendo. Continuem edificando-se no Senhor. Continuem a se edificar em Cristo Jesus. Dá a entender que o apóstolo está dizendo aqui que esse é um ato contínuo. Enraizado é um fato concluído. É algo completo. É algo que já foi feito de maneira definitiva. Agora, edificando-se, dá a entender que é algo contínuo, que é todos os dias. Nós temos que nos edificar em Cristo Jesus. Todo dia nós temos que nos edificar no Senhor. É como tomar café de manhã, é como escovar os dentes, é como tomar banho todo dia, é como almoçar e jantar todo dia. Da mesma forma, o crente deve se edificar em Jesus todos os dias da sua vida.
todos os dias. É um processo contínuo de construção e desenvolvimento. Ele estava dizendo: desenvolvam-se em Cristo Jesus, cresçam em Cristo Jesus, edifiquem-se em Cristo Jesus, construam sua vida sobre Cristo Jesus. A árvore corretamente plantada, enraizada, dá frutos, retirando os nutrientes do solo, da alma. Nós só vamos produzir frutos se nós estivermos enraizados em Cristo Jesus e extraindo de Cristo Jesus o alimento, os nutrientes para nos fortalecer. Uma árvore que ela não é regada, uma árvore que ela está plantada num solo estéril, uma árvore que ela está plantada num solo seco, uma árvore que está plantada num solo que não tem os nutrientes para sustentá-la e para desenvolvê-la, ela acaba morrendo. E ela não vai produzir o fruto desejável. Ela não vai cumprir a sua função, que é produzir frutos verdadeiros, frutos saudáveis, frutos para a glória, para a satisfação do agricultor que plantou aquela árvore. Agora, do mesmo jeito, é o crente que está enraizado em Jesus, ele vai produzir frutos, e esses frutos são para a glória de Deus, porque é de Cristo Jesus que ele está extraindo os nutrientes verdadeiros, pois é de Cristo Jesus que ele está extraindo os nutrientes para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Nós precisamos extrair de Jesus os nutrientes para fortalecer a nossa alma, a verdadeira doutrina, o verdadeiro alimento, alimentando-nos da verdade, alimentando-nos da graça de Deus, alimentando-nos dos ensinamentos de Jesus Cristo, alimentando-nos da sua bondade, da sua misericórdia e do seu amor verdadeiro. Nós precisamos estar retirando o solo, os nutrientes do solo da alma. Quem é esse solo? É Jesus. Jesus, ele diz: toda vara que estiver ligada a mim, que não produz fruto, será cortada e lançada fora. Porém, toda árvore, todo ramo que estiver ligado em mim e que produz fruto, meu Pai, que é o agricultor, vai limpar esse galho, vai podar esse galho, vai cuidar desse galho, para que ele produza mais frutos. E assim meu Pai será glorificado. Se nós estivermos ligados em Jesus verdadeiramente, nós iremos produzir frutos que irão glorificar a Deus. Nós iremos produzir frutos que irão glorificar a Jesus. Nós iremos produzir frutos que nós, através deles, glorificaremos a Deus. Que as pessoas verão esses frutos e glorificarão a Deus. Que através desses frutos, pessoas se arrependerão de seus pecados e se voltarão para Cristo Jesus. E confessarão seus pecados e se arrependerão e aceitarão Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele está dizendo: edificados é o ato que lança o crente no caminho santo, tem de ser elaborado, construído, pedra sobre pedra, como edifício na vida diária. A caminhada do cristão, irmãos, é igual a uma construção. A caminhada do crente, a vida do crente é igual construir uma casa. É pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo. Com a ajuda da argamassa, vai unindo um tijolo ao outro. Na vida do crente não é diferente. Na vida do crente é igual, porque nós somos uma casa que está sendo edificada para a glória de Deus.
Você é uma casa que está sendo edificada para a glória de Deus. Você é uma casa, o apóstolo Pedro disse, como pedras vivas, sois edificados, casa de Deus. Como pedra viva, como pedras vivas, unindo uma a outra, vai se formando um edifício. Ele está dizendo aqui, mostrando, edificados, edificados. É um ato que lança o crente no caminho santo, de ser, tem que ser elaborado, construído, pedra sobre pedra na sua vida diária. É dia após dia, você vai dando um passo rumo ao céu. É um passo de cada vez. É dia após dia. Você vai caminhando, você vai caminhando, você vai caminhando, e você vai ficando mais perto do céu. Você vai se edificando, você vai lançando a pedra, você vai lançando a argamassa, você vai aprofundando as raízes, você vai cavando na rocha, você vai se edificando na rocha. É dia após dia, assim você vai crescendo, assim você vai se fortalecendo, assim você vai se edificando, assim você vai adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus e crescendo para a glória do Senhor. Esta é a verdadeira fundação na qual eles devem ser confirmados, fundados. Estava dizendo para os colossenses, a verdade na qual vocês devem estar enraizados, a verdade na qual vocês devem estar edificados, a verdade na qual vocês devem estar alicerçados, é a verdade do Evangelho de Jesus. Vocês não precisam de filosofias, vocês não precisam de mais nada, vocês não precisam de ensinamentos esotéricos, vocês não precisam de conhecimentos secretos, vocês precisam estar enraizados em Jesus. É em Jesus que precisamos estar enraizados. Aí Paulo diz, e tornem-se fortes e vigorosos. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos alimenta para nos deixar vigorosos. A palavra de Deus, ela nos alimenta, nos deixa fortes e vigorosos. Forte para suportar os dias maus. Forte para suportar as perseguições. Forte para suportar a dor. Forte para suportar a perseguição. Forte para suportar a tormenta, e nos torna vigorosos, cheios de vida, cheios de vigor, de disposição para fazer a obra de Deus. É em Cristo Jesus que nós encontramos força. É na sua palavra que encontramos força. É na sua palavra que encontramos vigor. É na sua palavra que encontramos alimento. A alma faminta, ela tem que se alimentar da palavra. A alma sedenta, ela tem que beber na fonte da palavra. A alma que tem fome deve comer do pão da palavra. O pão ázimo, que não tem fermento. O pão puro, o pão verdadeiro, que não tem mistura, é a palavra de Deus. Fortes e vigorosos na fé. Nossa fé deve ser uma fé viva. Não é uma fé morta. A fé morta não opera milagre. A fé morta não opera sinais. A fé morta não opera maravilhas. A fé morta não age. A fé morta não leva o crente a lugar nenhum. A fé morta esfria o crente, mata o crente, acaba com o crente. É por isso que ele está dizendo, vigorosos na fé, porque a fé viva, ela leva o crente a receber de Deus
as promessas e o cumprimento das promessas. A fé viva, ela nos faz colocar o pé na terra que Deus nos prometeu. A fé viva, ela nos faz viver aquilo que Deus tem para nos entregar. Fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. Paulo está dizendo: vocês foram ensinados. Vocês foram ensinados. Não foi Paulo quem fundou a igreja de Colossos? Possivelmente tenha sido Epáfras. E ele está dizendo: vocês foram ensinados. Epáfras lhes ensinou. Vocês foram guiados pela verdade e na verdade. Por isso, não se desviem da verdade. Enraizem-se cada vez mais na verdade, extraiam dela os nutrientes que vocês precisam para que vocês continuem crescendo no Senhor e se tornem fortes e vigorosos na fé. Vocês precisam se firmar nos ensinamentos. O crente vacilante, o crente que tem a fé morta, o crente que tem a fé fraca, o crente vacilante, que anda cocheando entre dois pensamentos, é o crente que não se firma no ensinamento, é o crente que não olha para o ensinamento, é o crente que não dá ouvido ao ensinamento. Aí quando vem a tempestade, ele afunda. Quando vem a calúnia, ele desiste. Quando vem a perseguição, ele para. Porque ele não está firmado na verdade. Porque ele não está firmado no ensinamento da palavra. Porque ele não está ligado na videira verdadeira. Porque ele não está enraizado. Porque ele não está enraizado na verdade. Porque ele não cavou na rocha e não edificou a sua casa dia após dia, pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, com a ajuda da fé verdadeira. Porque ele não se nutriu da palavra. Porque ele não se alimentou da palavra. Porque ele não se tornou forte e vigoroso na fé através da palavra. Ele não se ligou ao ensinamento da verdade. Aí Paulo diz aos Colossos, aos Colossenses: firmem-se na verdade, do jeito que vocês foram ensinados. Como é que agora vocês estão pensando de dar ouvido para esse outro ensinamento aí? Como é que agora vocês querem dar ouvidos a um ensinamento que não foi aquele que foi ensinado no princípio? Como é que agora vocês querem se desviar da verdade e querer dar ouvido aos falsos mestres? Como é que agora vocês querem se voltar para o docetismo? Como é que agora vocês querem se voltar para os falsos ensinamentos, para o gnosticismo? Como é que agora vocês querem guardar dias, meses, anos, guardar dias especiais, esse negócio de comer alimentos consagrados ou não? Como é que agora vocês estão querendo dar ouvido aí a esse ensinamento que vocês devem buscar um conhecimento superior, adoração aos anjos, aos astros, como se vocês precisassem de outra coisa para vocês virem a salvação verdadeira? Vocês não precisam disso, porque tudo que vocês precisam já lhes foi apresentado. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Aí Paulo encerra esse versículo dizendo que a vida de vocês transporte de alegria e gratidão. Que vocês sejam alegres por meio da palavra. Que vocês sejam gratos por causa da palavra. Que vocês sejam felizes por causa da palavra. Irmãos, nós que fomos salvos em Cristo Jesus, nós não precisamos de outra coisa para ser felizes. Nós não precisamos de outras coisas para nos alegrar.
A nossa alegria deve estar fundamentada no fato que Jesus Cristo nos libertou do império do pecado e da morte, e que agora nós pertencemos a Ele e somos salvos através do seu sacrifício e através da sua graça infinita. Nós não precisamos de mais nada. A nossa alegria deve estar fundamentada nisso. Sua alegria deve estar fundamentada nisso. É isso que deve nos alegrar. E nós devemos ser gratos a Deus. Paulo diz, de alegria e gratidão. Ação de graça. Paulo tinha o hábito de enfatizar, irmãos, o agradecimento, a gratidão. É isso porque nossas bênçãos são todas provindas da graça. São todas provenientes da graça. As bênçãos que recebemos são todas por meio da graça. Nós não recebemos bênção porque merecemos. Nós não recebemos bênçãos porque a gente vem para a igreja todo culto. Não recebe-se bênção porque eu oro tanto, jejum tanto. Não, as bênçãos que recebemos são todas provenientes da graça de Deus. Nós não merecemos, irmãos, mas Deus ele nos dá por causa da sua graça. E Paulo ele enfatiza isso dizendo: olha, agradeçam a Deus, sejam gratos a Deus em tudo. A ação de graça é o fruto de uma vida próspera em Cristo. A ação de graça, o ato de agradecer a Deus mostra que você é próspero em Cristo Jesus. O versículo 8: não permitam que os outros lhes estraguem a fé e a alegria com suas filosofias, suas soluções erradas e superficiais, baseadas em ideias e pensamentos humanos, em lugar daquilo que Cristo disse. Olha só o que Paulo está ensinando à igreja de Colossos. Não deixe, não permitam que ninguém estrague a fé de vocês com suas filosofias. Nós não podemos permitir que a nossa fé seja estragada pelos falsos ensinadores, com suas filosofias humanas. Irmãos, uma das doutrinas que tem se infiltrado dentro da igreja se chama humanismo. O humanismo tem entrado dentro da igreja e ele está em todos os níveis e segmentos da sociedade. Na educação, na saúde, nos filmes, novelas, jornais, programas de TV, palestras, cursos, faculdade, escola, em todos os lugares. Qual é a ideia do humanismo? O humanismo leva o homem a desacreditar de Deus. O humanismo leva o homem a pensar que tudo que ele tem é por causa dele, porque ele é merecedor, por causa do esforço dele, porque ele é digno daquilo e porque ele se esforçou para alcançar. É mérito dele. O humanismo prega isso, prega na escola. Eles tiram de Deus esse dom. Eles tiram de Deus esse privilégio que é dele, de que nós só recebemos porque ele é bom. O humanismo tem entrado nas igrejas. Pregações humanistas que exaltam o homem, que afagam o homem, que elevam o ego do homem,
que faz o homem se sentir num patamar que não é dele, que coloca o homem no lugar que não é dele, que coloca o homem no nível que não é dele. Comparado até o próprio Deus, foi Satanás quem queria ser igual a Deus. Foi Satanás quem colocou no coração de Eva o desejo de ver como Deus, saber como Deus, viver eternamente como Deus. Foi Satanás. Então Paulo está dizendo: não permitam que essas vãs filosofias, falsos ensinamentos, soluções erradas, superficiais, baseadas em pensamentos humanos. É o homem querendo chegar a Deus pelos seus próprios meios. É o homem querendo entender Deus pelos próprios meios. É o homem querendo alcançar Deus pelos próprios meios. Mas não, nós chegamos a Deus através de Jesus. Nós entendemos Deus através da palavra, do ensinamento da palavra. Olha o que Paulo está dizendo: não permitam que isso lhes estraguem a fé e a alegria com suas filosofias, suas soluções erradas e superficiais, baseadas em ideias e pensamentos humanos, em lugar daquilo que Cristo fez, ou que Cristo disse. Nós não podemos permitir que outra coisa roube o lugar daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós não podemos seguir outro ensinamento que venha substituir aquilo que Cristo fez por nós. Nós não podemos permitir o surgimento de Cristo na história, por meio do nascimento virginal, não tem significado ou propósito se não existir a expiação feita por Ele. Jesus expiou os nossos pecados. Nós fomos lavados. Toda afirmação que diz que Cristo é o nosso Salvador é invalidada se a manifestação de Deus em Jesus não for recebida. Paulo está dizendo isso por quê? Porque lá em Colossos estava sendo pregado dizendo que Jesus não era Deus, que Ele não era divino, que Ele era apenas uma das muitas emanações de Deus, que Ele era como se fosse um anjo, só que maior que os anjos. E Paulo combate essa heresia dizendo no versículo de número 9: porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ele é o próprio Deus. Então, irmãos, toda afirmação que diz que Cristo é o nosso Salvador e Redentor, ela se torna inválida se não for recebida, se não for aceita que Deus se manifestou em Cristo Jesus. Como os mormons, por exemplo, que dizem que Jesus era só um profeta, não o Messias, o Cristo. Como os testemunhas de Jeová, que acreditam que Jesus não era o Filho de Deus, não era o Cristo. Tudo isso cai por terra quando nós olhamos para a palavra de Deus. Tudo isso cai por terra quando Paulo enfatiza aqui dizendo: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da graça de Deus, toda a plenitude da natureza de Deus habita em Cristo Jesus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. É nesses dois pontos aqui em que Cristo é Salvador e Redentor que
o evangelho recebe os maiores ataques. É nesses dois pontos que o evangelho recebe os maiores ataques. Paulo, ele passou o resto da vida defendendo que Cristo Jesus é Salvador e Redentor e que ele é o próprio Deus. Isto é tão verdadeiro hoje quanto era nos dias de Paulo. Ainda hoje, nós vemos esses ensinamentos heréticos que diz que Jesus não é Deus, que ele é apenas uma emanação, um profeta, um enviado, um mensageiro. Mas não, ele é o próprio Deus e nele habita toda a plenitude da natureza de Deus. Amém?